Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma, eleva minha alma. Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma, eleva minha alma. Reverendíssimos sacerdotes aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, salvista, toda a fraternidade Jesus Salvador aqui presente, todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Queridos, estamos hoje no primeiro domingo do Advento. Um novo ciclo litúrgico inicia-se na igreja. Inicia-se então o Advento. E a palavra advento, ela vem de um verbo latino chamado advenire, que significa chegar. A igreja propõe, no tempo do Advento, que todos os fiéis encontrem-se numa postura e numa atitude de espera. Mas que espera é essa? O que a igreja propõe, na verdade, para todos os seus fiéis? Dois motivos a igreja propõe. Primeiro, a igreja é chamada a esperar o Natal do Senhor, o nascimento do Filho de Deus. A grande esperança da humanidade se cumpriu. Aquilo que todo mundo esperava aconteceu. O Verbo de Deus se encarnou no seio da humanidade. A salvação entrou em nossas vidas. Só que nestes tempos, a igreja nos propõe uma outra atitude, a de espera da segunda vinda gloriosa de Jesus. E esta espera, todos os fiéis estão nesta atitude de fé, de ânimo, porque o Senhor virá um dia. E quando Ele vier, diz o texto do Evangelho, Ele virá em glória, Ele virá em poder, Ele virá como aquilo que Ele é, Rei do Universo, soberano Deus, virá para julgar a face da terra. O texto do Evangelho é bem motivador. Há dois versículos aqui que eu quero acentuar. O primeiro diz assim: Jesus, no seu discurso, na sua catequese aos seus discípulos, ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O que Jesus está querendo dizer para nós? Que o fiel, que o cristão, que o discípulo de Cristo precisa estar de cabeça erguida, em atitude de espera, de ânimo, de coragem. Ele não pode dar o direito de que o mundo venha colocar medo, paralisar a nossa fé, tirar o nosso olhar da eternidade, tirar o nosso olhar do Cristo. Por isso o próprio Jesus está convocando: levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Logo abaixo, Jesus ele vai concluir o texto dizendo: portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Meus irmãos, parece que Jesus já estava de fato visualizando os tempos de hoje. Só nesse capítulo 21 de Lucas, alguns exegetas, historiadores bíblicos, vão dizer que neste capítulo 21, Jesus ele vai tratar da destruição de Jerusalém. Em seguida, Jesus vai falar do tempo da igreja. E em terceiro, ele conclui dizendo
que Jesus, o Filho de Deus, se manifestará gloriosamente na face da terra. Então, ele já está prevenindo os seus discípulos. Fiquem atentos. Não se deixem levar pelas preocupações do mundo, por aquilo que o mundo tem tentado incutir em nossos corações e que, na verdade, não nos deixa caminhar no Espírito. Que beleza foi o domingo hoje pela manhã. Quanto Deus falou a nós. Ânimo, coragem. É preciso que nós busquemos a santidade pelo louvor. E meus irmãos, como que nós vamos apressar a segunda vinda gloriosa de Jesus? Com a nossa santificação. Por isso, o primeiro critério que o próprio Jesus coloca no Evangelho é a oração. A oração é um diálogo com Deus. A oração é uma comunhão com Deus. O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, ele lançou um livro muito profundo com o título Jesus de Nazaré. E em um desses capítulos do seu livro, ele vai tratar da oração do Senhor. E ele vai dizer assim: o homem só se entende a partir de Deus, e só quando vive na relação com Deus é que a sua vida se tornará correta. Então, qual é um dos caminhos para a santificação? A oração. E o próprio Bento XVI está dizendo que a oração é um momento de intimidade com Deus. É nele que a minha vida será endireitada. É nele, em Deus, no Senhor, que eu vou alcançar a santidade perfeita. Então, eu só posso entender a Deus a partir da oração. A partir desta intimidade com Ele. E voltando ainda para esse tempo forte da igreja, o tempo do advento, São Cirilo de Jerusalém, um santo do século IV, ele vai dizer no ofício das leituras, no breviário que os religiosos e sacerdotes rezam, vai dizer que anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, que é muito mais gloriosa do que a primeira. Pois a primeira revestiu-se de um aspecto de sofrimento. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio simples, humilde, padeceu o sofrimento, padeceu as dores, mas agora, meus irmãos, ele entrou na glória do Pai. Todo o seu sofrimento, toda a sua dor não foi por coincidência, mas foi providência do Pai. Era vontade de Deus que o seu filho sofresse, que ele padecesse todas as dores, porque é na paixão dolorosa de Cristo, é no sangue redentor de Cristo que nós somos resgatados, que nós somos perdoados. Mas agora a igreja se prepara para a segunda vinda gloriosa de Jesus. Por isso, meus irmãos, cuidado, porque há um espírito de medo que está sendo lançado sobre a face da terra. Quantas coisas nos noticiários nós temos visto? Terrorismo, que tenta nos deixar com medo e paralisados. Tantas catástrofes naturais, ou às vezes até o próprio homem que faz. Quanta violência, quanta crise, quanta corrupção. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos deixar paralisar. Por isso, o católico o cristão, ele precisa caminhar em direção à eternidade, com o olhar no Cristo, com o olhar na igreja. Veja, o grande profeta que nós ganhamos de presente, o Santo Padre, o Papa Francisco. Gente, que é mais profecia do que a própria vida deste homem. Este homem está sendo um profeta. Está chamando os fiéis, a igreja, convocando. É preciso estar do lado da verdade, não da mentira. É preciso fazer opção pela santidade.
Gente, isso não é brincadeira, estamos num tempo difícil, mas não podemos paralisar. E olha que lindo também é o carisma salvista, o louvor de Deus. O que significa isso? Diz Santo Irineu de Leão, que a glória de Deus é o homem vivo. Nós fomos criados para o louvor, nós fomos criados para Deus, nascemos e voltaremos para Ele. Por isso, não permita que a murmuração te paralise. A murmuração nos paralisa, mas a santidade nos edifica. Esta é a frase que você deve gravar no seu coração. Repita comigo. A murmuração paralisa. Está muito fraco, eu não estou ouvindo, hein? A murmuração paralisa. Mas a santidade edifica. Esta é a resposta da igreja. Precisamos ser homens e mulheres do louvor, nessa atitude de ânimo. E agora, a primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias. O profeta vai dizer: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Nesse texto o profeta está dizendo que nós somos, ou melhor, que Deus é justo e fiel. E Ele cumprirá as suas promessas de bens futuros. E quais são esses bens futuros? Novos céus e nova terra, que Jesus, quando vier, irá implantar. E por isso, meus irmãos, será uma terra de alegria, de louvor eternamente. Por isso, meus irmãos, é tempo de levantar a cabeça. É preciso criar ânimo, é preciso ter coragem, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor está do nosso lado. Não desanime, continue caminhando com olhar fixos em Jesus. Você aceita a proposta de Jesus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então fique em pé. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos. Eu quero convocar você a renovar a sua consagração a Jesus. No silêncio do seu coração, renove esta consagração, esta entrega a Jesus. Diga a Ele que você, de fato, quer buscar o louvor e a santidade. Ele vai dizer: levantai-vos, erguei a cabeça, criai ânimo. O que está te abatendo, meu irmão? O que está te paralisando? O Senhor, nesta Eucaristia, quer fazer você criar ânimo, coragem, caminhar decididamente olhando para a meta, que é a eternidade. Porque Ele virá. E quando Ele vier, eu e você precisamos estar em atitude de oração e de fé. E diga: obrigado, Jesus. Obrigado por esta graça. Obrigado pelo seu Espírito Santo. Obrigado pelo seu Espírito Santo, Que prepara a igreja para a segunda vinda de Jesus. para a segunda vinda de Jesus. Neste tempo do advento, Neste tempo do advento, dai-me, Senhor, esperança, dai-me, Senhor, esperança, fé, fé, caridade, caridade, e me coloque em atitude de louvor. e me coloque em atitude de louvor. Eu quero caminhar firme. Eu quero caminhar firme. Amém? Amém. Aplauda essa pessoa que está do seu lado, porque ela, junto com você, está caminhando rumo à pátria definitiva, que é o céu. Agora juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo